Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência e hoje no grande noticiário estamos começando a ver ser montado ali um tipo de argumento muito estranho e a gente tem que ficar de olho com essas informações que parece que estão começando a ser plantadas ali na grande mídia para tentar criar um ambiente aqui meio assim misterioso, meio de suspense assim, em cima dos próximos passos desse tão já disputado pleito aí de 2022, né? Ainda não começou oficialmente, mas já é muito disputado uma vez aí que nós sabemos que todas as forças do sistema, do establishment midiático, do establishment também até do grande capital financeiro, seja nacional quanto internacional, estão completamente dedicados a impedir que haja um segundo governo dessa gestão atual, que haja uma reeleição. E o que a Folha de São Paulo noticiou hoje, né, que o Partido dos Trabalhadores está com receio de que o ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, recentemente saído da cadeia, ele tem algum problema com a sua integridade física, né? E é claro, um eventual problema à integridade física do ex-presidente que quer voltar ao posto seria, claro, que creditada a apoiadores do atual governo, né? Foi essa matéria que foi publicada lá, falando que o tema é debatido discretamente, né, pelas suas implicações, embora a motivação seja muito evidente, que essa polarização, né, esse ambiente político muito polarizado e tal. Então eles estão tentando criar ali uma situação talvez para capitalizar algo que eles acham que foi favorável, né, aquele problema que houve no dia 6 de setembro de 2018, né, que acabou, por um lado, tirando o presidente de cena ali das ruas ali do pleito, mas por outro lado, alguns acham que aquilo ali deu um up nele, né? Então, parece que eles estão começando a querer colocar isso aí como ordem do dia. E aí, quando a gente vê essa história, eu já disse muitas vezes aqui para vocês no canal Daniel Lopes que a gente tem que prestar atenção com relação ao que aconteceu nos Estados Unidos. O que aconteceu nos Estados Unidos? A gente precisa entender que não foi necessariamente um candidato da oposição ou da esquerda que venceu. Foi um candidato colocado ali mais como centro, tá certo? Porque o ex-presidente americano era colocado ali como alguém representando a direita, mas quem representava a esquerda americana era o outro americano, que era o Bernie Sanders, né? O Bernie Sanders era o cara da esquerda, é o único que se apresenta mesmo, eu sou de esquerda, gosto do socialismo e tal. E aí quem a grande mídia acabou colocando ali como a melhor opção, e no final das contas foi o que foi empossado, né? Ainda que com todas as polêmicas envolvidas, foi alguém meio de centro, né? E esse alguém meio de centro é o atual presidente americano. Ele foi colocado ali como opção de centro. Não que ele seja, mas ele foi colocado como se fosse. Então, esse fato que já aconteceu nos Estados Unidos, você tem um candidato de direita, um de esquerda, mas a opção de centro ser a vencedora, ser aquela que a grande mídia apoiou, ser aquela que todo mundo colocou como a mais equilibrada, começa a ganhar um novo contorno aqui agora. Eu já disse para vocês que é possível que aqui no Brasil a gente veja algo semelhante acontecendo. Você pergunta, de que forma, Daniel? O candidato de direita chegando, o da esquerda chegando, mas ambos sendo tirados de cena e uma terceira via, uma opção do meio, acabar chegando ali ao posto, né? É claro que no Brasil você tem ali essa nova polarização, né? Você tem o atual presidente e você tem o outro ex-presidente que agora vem com que estão falando essa questão aí de estão pensando ali coisas contra a sua integridade e tal, vamos ficar de olho nisso. Mas o que nós vemos é que tem o direita, tem o esquerda. E tá todo mundo clamando por uma terceira via, tá todo mundo clamando ali por uma terceira opção. E aí você me pergunta, Daniel, se o atual presidente ficar impedido por algum motivo e o candidato da esquerda também, o ex-presidente do Partido dos Trabalhadores também ficar impedido por algum motivo, né, a gente tem de um lado, né, questão de comissão parlamentar, um monte de processo, questão da análise da chapa do presidente, um monte de coisa que eles podem tentar de alguma forma retirá-lo do pleito, né, ou outras coisas mais incisivas. Do outro lado também, a situação do ex-presidente do Partido dos Trabalhadores não é tão confortável, uma vez que ele ainda tem algumas questões na justiça, isso pode torná-lo ali em algum momento inelegível, trazer para ele algum tipo de problema dessa natureza. Então,
A pergunta que surge e que eu já tenho trazido para vocês, né, e que muita gente tem pensado sobre isso qual seria essa terceira opção caso os dois polos saiam de cena, o polo da direita e o polo da esquerda. Eu estou olhando isso tudo agora e percebendo que há um certo consenso ou uma visão positiva, ou um certo otimismo de que alguns acham, né, que é o governador de São Paulo, outros acham que é o governador do Rio Grande do Sul, outros acham que são outros políticos um pouco mais veteranos, mas um consenso que a gente começa a ver nesse momento aqui é em relação ao nome do ex-vice-presidente, né, da presidente Dilma, e ex-presidente também depois lá do impedimento, que foi o presidente Temer, né? Porque ele está voltando a aparecer na cena midiática. A gente vê matérias aqui agora, né, em entrevistas, ele falando que foi ele que sugeriu ao presidente fazer uma aproximação maior, né, com o pessoal do Centrão, né? Ele deu uma entrevista falando exatamente isso, né? Ele falou que vê com naturalidade, porque ele deu uma entrevista para a Band News falando que tem que chamar o Congresso inteiro para conversar, quem puder fazer parte da base parlamentar, quanto mais gente melhor e tal. Então ele começou a voltar a aparecer. Mas o que muitas pessoas não prestaram atenção foi que no dia 4 de junho saiu uma matéria também lá na Band, né? O título da matéria é Presidente do PSL sobre possível candidatura de Temer em 2022 é visto com bons olhos, né? Segundo o presidente do PSL, não será mais coadjuvante, né, o partido dele nesse sentido. Então, a matéria vai dizer que eles estão fazendo várias pontes lá com o partido do ex-presidente Temer e tal, que eles estão fazendo ali essa parceria, né, com o MDB. Então, parece que talvez esse nome do ex-vice-presidente e ex-presidente está começando a ser colocado como essa terceira via. Uma matéria do Correio Brasiliense, do dia 19 de junho, também traz o seguinte título: Terceira Via em 2022 é homenagem ao eleitor, diz Temer em entrevista, né? O subtítulo da matéria é muito interessante. O ex-presidente considera um avanço a formação de uma candidatura que se distinga da polarização entre o atual presidente e esse representante do Partido dos Trabalhadores. E ele afirma, né, que o atual titular do Planalto perde a oportunidade de centralizar a cooperação dos poderes no combate à crise sanitária. Então, pessoal, a sugestão que eu estou colocando aqui para nós refletirmos será que o ex-presidente Temer vai ser essa opção da terceira via? Né? Uma opção ali colocada como centrada, como alguém conciliador, num momento mais difícil? É uma pergunta que eu deixo para você aí e peço para você colocar nos comentários. Você acha que é a opção que eles estão preparando para essa terceira via? Essa opção nem lá nem cá, né? Nem esse nem aquele? Eu estou começando a achar que sim, mas eu quero ouvir vocês também. Agora, pessoal, tudo isso é baseado em interpretação. A gente está tentando interpretar os dados, tentando entender os dados. E a interpretação, ou a crise da interpretação, ela trouxe toda essa confusão moral que a gente está vendo, porque o relativismo que nós vemos no mundo hoje, né, tudo é relativo, o bem e o mal é relativo, né, o certo e o errado são relativos, e todo esse discurso que a esquerda muito bem incorporou ao seu vocabulário, tudo isso vem de uma questão dos pensamentos sobre a interpretação, né? Quando os primeiros filósofos começaram a pensar a interpretação, começaram a dizer assim, interpretar um texto vai da mente de cada um, é difícil você reconstruir o sentido original de um texto, é difícil você saber o que realmente o autor de um texto quis dizer, cada um que lê inventa a sua própria versão, o seu próprio sentido, e aí eles começaram a relativizar a interpretação e relativizar o mundo, porque tudo no mundo é interpretação, né? Então eles dizem, então não existe verdade absoluta, tudo é interpretação. Saiu um livro muito interessante, uma leitura extremamente esclarecedora de um autor que eu gosto demais, que é o James Smith, que é esse livro aqui, ó, A Queda da Interpretação. Esse livro ele vai tentar resolver esse problema, porque ele vai dizer, né, que vários filósofos do século passado tiveram como foco esse problema da interpretação, né? Um interesse também compartilhado com teólogos que buscam interpretar os textos bíblicos. Mas o pessoal da pós-modernidade desafiou essa possibilidade de compreender qualquer texto
E essa questão, né, de como contestar essa ideia de que tudo é relativo tornou-se crucial. Nesse livro, ele tenta superar essa ideia de que tudo é relativo, partindo não só de uma interpretação bíblica, mas de uma interpretação filosófica também. Um livro sensacional. James Smith, A Queda da Representação, Fundamentos Filosóficos para uma Hermenêutica Criacional. Esse livro está com uma promoção muito legal, o valor lá na minha livraria, né, da editora Thomas Nelson. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Eu gostei demais, esse autor é incrível e é uma dica que eu dou para vocês hoje na promoção da livraria Daniel Lopes. É claro que você também pode adquirir o meu livro, Manual de Sobrevivência Conservador no Século XXI, com um grande desconto. Você pode adquirir comprando o kit do 1984 e a Revolução dos Bichos, do Orwell. Comprando os dois você leva com 50% de desconto. Um livro fundamental que eu indico também, que é o livro do Gary Allen, Larry Abraham, um grande clássico que mudou minha visão de mundo. E eu digo, se você não leu esse livro, você não tem a real noção do que está acontecendo no Brasil e no mundo hoje, tá certo? Esse outro livro também indico para vocês. Se você me perguntar, Daniel, indica 3 livros aí, eu quero comprar 3 livros hoje aproveitando essa grande promoção. Indico para você esse aqui, A Queda da Interpretação, do James Smith. Indico para você o meu livro, Manual de Sobrevivência Conservador. Indico para você o livro do Gary Allen e Larry Abraham, ok? A promoção está indo de vento em popa. Muito obrigado a todos vocês e parabéns a todos vocês que estão aí mergulhando na leitura, ok? Deixa aqui embaixo seu comentário. Você acha que o ex-presidente Temer é essa terceira via que está sendo preparada? Me diz a sua opinião, ok? Aqui eu sempre faço aquele crowdsourcing, né? O crowdsourcing é você usar ali as redes sociais, né, e o pensamento coletivo, a coletividade para crescer o seu entendimento, para crescer na sua interpretação das coisas. Então eu quero ouvir vocês, quero ver a opinião de vocês, tá certo? Dê uma olhadinha aqui embaixo no primeiro comentário fixado as matérias citadas e igualmente também os livros e o link para a promoção na livraria Daniel Lopes que está fluindo. Essa é a última semana, os últimos dias já. Aproveite. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Valeu!